ti. Eu já tentei essa bobagem. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Mesmo tendo essa certeza, quantas vezes o nosso coração se enfraquece. Mas tem uma outra canção que você, pelo menos, sabe o refrão dela, que diz assim: se eu cair, a tua mão me levantará. Sabe? Lembra desse refrão? Só esse refrão, sabe? Ou está com a boca cheia d'água. E se eu cair, eu preciso. Quantas vezes o nosso coração endurecido nos leva para longe dele. Se eu cair, a tua mão me levantará. Se eu chorar, todas as lágrimas se purificarão. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. Graças a Deus. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Oh, Senhor, faz isso, Pai, a cada dia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. É isso aí, aquieta minha alma. Tem canções que nos quebrantam, né? Não só canção evangélica, não. Tem muita canção aí que me faz chorar, mesmo não sendo de pena, né? Irmão do crente, dos crentes. Mas eu vou sentar aqui na sua cadeira, acho que eu fico num ponto mais central, Mari. E eu vou pedir de novo para você investigar como é que é prosa e feição. Feição tá muda de lugar? É melhor? Minha diretora agora de imagem, maravilha. E agora ela vai dar uma conferida no som, no sonido, se está legal. O microfone agora aqui na lapela. E eu quero compartilhar com você nessa manhã para estar aí registrado e você ouvir, se quiser e quando quiser, alguns textos, algumas coisas da novela Igreja, da igreja que começou ali em Atos. Ela foi vaticinada, né? Foi profetizada, foi dita por Jesus que seria assim, daí ela começa. Igreja já disse que não é uma tradução, uma transliteração do grego eclesia, que significa assembleia, congregação de pessoas, ajuntamento de pessoas. Significa grupo de pessoas. E Jesus disse assim: eu estou edificando
A minha eclesia, a minha assembleia, a minha congregação, o meu grupo de pessoas e as portas do inferno não prevalecerão sobre esse grupo que eu convoquei. Eclesia, ajuntamento significa aqueles chamados para fora. Para fora da onde? Para fora do sistema, para fora da religiosidade, para fora dos tormentos humanos, para fora da política dos homens. A eclesia nasce pelo falar de Jesus e pelo derramar da vida de Jesus na cruz do Calvário, pelo derramar do Espírito naquele dia, chamado dia de Pentecoste, que era uma festa judaica. Foi no dia que acontecia uma festa judaica chamada Pentecoste, que se deu a inauguração verdadeiramente da igreja, porque a igreja começa com aquele sopro do Espírito, assim como o ser humano nasce do sopro de Deus, a igreja nasce desse sopro, desse derramar do Espírito. E isso está registrado principalmente no livro de Atos, né? Atos, uma ata, um livro de registros históricos das primeiras viagens, das primeiras idas, das primeiras conquistas, dos primeiros martírios, já que Jesus disse, se serão cheios do Espírito, serão minhas testemunhas. Essa palavra testemunha é mártir, vocês serão meus mártires. Então, a testemunha de Jesus não é aquele que anda de, Patek Philippe no braço, nem o carrão importado, viu? O reizinho que a gente coroa para ser, sois reis, sois o nosso pastor. Daí a gente faz vaquinha toda semana para manter o estilo de vida do sujeito. Faz vaquinha, né? Que a gente chama de dízimo. Faz vaquinha. O cara ir viajar, para o cara ir passear. A gente faz vaquinha para cada bobagem. E Deus não quer que a gente tenha um coração, sim, doador, coração abençoador, mas quantas vezes a gente vê o vizinho passar necessidade, mas a gente tem que contribuir na vaquinha da igreja. Então a gente não ajuda o vizinho que cortaram a luz dele, e a gente sempre tem uma desculpa. Essa mulher eu podia ajudar, mas o marido dela bebe, né? O outro se ajuda sabendo que ele se embriaga com o poder, se embriaga com as bobagens, se embriaga com as ameaças, se embriaga com a soberania que ele exerce sobre você, sobre o exercício que não está na Bíblia, e você ajuda. Agora vem com essas desculpinhas. Você tá louco, você tá louco, cachorreira? Sai pra lá, né? Meus que você tá no vídeo comendo aí, não tá? Bebê, Amari. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu já contei essa história um monte de vezes, não aqui, né? Mas já contei essa história. Um sábio lá, normalmente é do Oriente, né? Um sábio que umas décadas ou séculos até atrás, ele se reunia com pessoas interessadas em ouvi-lo. Naquele tempo tinha que reunir, não tinha internet para a gente falar daqui, você ouvir aí, tinha que reunir. Se reuniam lá debaixo de uma árvore. E o sábio, muito amoroso, muito atencioso, muito sábio, né? Conforme o nome diz, ensinando o que ele tinha que ensinar, um gato. Começou a vir a roçar as pernas do sábio, ficava ali, acariciando a perna do sábio, o sábio acariciava o gato, pegou o gato no colo, o gato gostou, ele gostou do gato, daí cada vez que ele se reunia, aquele gato aparecia ali, começou a se tornar um gato comunitário, né? O gato ia para o colo do sábio, o sábio acariciava o gato e falava. De repente, várias pessoas do grupo que iam lá ouvir o sábio debaixo daquela árvore, começaram a levar gato também. Não sei onde arrumaram gato, se tinha gato em casa, se pegaram o gato emprestado, se surrupiaram o gato de alguém. Mas todo mundo, o sábio falava com o gato no colo, e todo mundo ouvia o sábio com outros gatos em seus colos também, acariciando. Aquele sábio morreu, aquela geração morreu,
vieram outras gerações, agora reunidas em torno do ensino primal daquele sábio. O que ele ensinava continuou valendo. Morreu o homem, mas ficaram as ideias. Só que é o seguinte, passado décadas, todo mundo se reúne para ouvir a doutrina daquele sábio, que já não existe mais, agora está escrito, e todo mundo leva um gato. Todo mundo senta lá, o dirigente da reunião com um gato no colo, as pessoas vão para a reunião, todo mundo é obrigado a levar gato agora. E daí você pergunta, por que vocês andam com gato? Não sei. Eu não sei por que esse gato não faz parte do rol, não faz parte das meticulosidades doutrinárias, mas todo mundo carrega um gato. Quantas coisas na vida a gente faz porque alguém fez, alguém falou que tem que fazer, alguém disse, alguém agiu daquele jeito e a gente está agindo também, achando que aquilo que enche a pessoa do Espírito. Se conhece um homem de Deus sábio, uma pessoa, uma mulher de Deus sábia, você vai na casa dela por algum motivo, você vê lá uma estante com vários livros, você vê até uma biblioteca na casa daquela pessoa, e daí você começa a comprar livros, você acha que é unção, a sabedoria, vem da quantidade de livro comprado. Você sabe, a gente vai carregando o gato. A gente tem medo de autoridade espiritual, como se Deus tivesse colocado alguém para a gente ter medo. A gente fica lambendo o sujeito, porque alguém lambeu e deu certo, você fica lá lambendo também, achando que isso vai dar algum valor para você. Você faz coisa que a Bíblia não manda você fazer, mas as pessoas vão se acostumando a fazer. E outras vezes, mas está escrito na Bíblia. Mas está escrito na Bíblia para você não fazer. Você sabe que na Bíblia está escrito para você apedrejar gente rebelde. Na Bíblia está escrito para você matar mulheres e crianças. Na Bíblia está escrito um monte de coisa. Na Bíblia estava escrito lá, quando Naamã foi falar com uma pessoa lá, olha, é o seguinte, com Eliseu, né? Eu estou com esse problema aqui na pele. Eliseu falou, dá 7 mergulhos no rio Jordão, você vai ficar bom. O cara até ficou bravo a princípio, mas como? Os rios Abana e Farfar, rios da terra dele, são muito mais bonitos que esse, mais caudalosos que esse, e o profeta me manda pular 7, ele pula 7 vezes e fica são, você sabe da história, né? Mas hoje você vai pular no Ribeirão Claro, só porque você leu lá que 7 vezes pular na água você resolve seus problemas. Dá licença, né? Para de carregar gato no colo. Para de viver em função do que falaram para você, mas não tem apoio bíblico, base bíblica, contextualização bíblica. Porque se não tiver contextualização para hoje, minha diretora está me ajudando muito, de verdade. Se não tiver contextualização para hoje, se não for aplicável agora, o que você está fazendo com isso? Por exemplo, João Batista era usado por Deus, era um profeta que as autoridades temiam. Ele comia gafanhoto e mel. Você vai fazer isso? Agora você vai passar a ter uma dieta na base de chuchar o grilo no mel e sair comendo? Acho que não, né? Você está entendendo a coisa. Mas eu quero ler alguns textos que mostram algumas coisas que até hoje você deve ouvir aí em algum lugar, no seu círculo, que é para ser praticado, e não é para ser praticado. Vamos começar do começo. Vamos lá para Atos, no comecinho. Atos, capítulo 1. Ó, Jesus diz assim para aqueles irmãos. 1, a partir do versículo 4. E comendo com eles, Jesus já ressurreto, vencedor da morte, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste, vocês serão batizados com o Espírito Santo. O verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária, o certo é Samária,
até os confins da terra. Jesus falou isso. Pois bem, Paulo, falando sobre quantas pessoas ouviram isso daí naqueles dias de ressurreição de Jesus, ele falou lá em 1 Coríntios 15. Olha, 1 Coríntios 15. Irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais, ele fala. Por ele também sois salvos, se retiverdes essa palavra. Verso 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e diz mais, e que foi sepultado, 1 Coríntios 15, 4, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, verso 5, e apareceu a Pedro, Cefas, né? E depois aos 12, depois, verso 6, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, o que diz o texto aí? Por mais de 500 irmãos, mais de 500 irmãos. Pois bem, no dia de Pentecostes, sabe quantas pessoas tinham ali? Em torno de 120 no cenáculo. Jesus disse, vocês devem perseverar em oração, me buscar a promessa do Pai, fiquem em Jerusalém até essa bênção acontecer sobre vocês. E eram mais de 500 que viu e ouviu essa conversa. Agora, buscando mesmo, tem só 120, bem menos que a metade. Bem menos que a metade. E ali tinha um problema. Lembra do Judas? Judas havia dado cabo da sua própria vida, segundo a gente entende a Bíblia, né? Ele traiu Jesus, vendeu Jesus pelas 30 moedas de prata e deu fim no seu CPF. Agora, os caras, veja aqui como começa. Está na Bíblia, está em Atos, mas será que é para praticar? Atos capítulo 1 ainda, versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ele já se mostrava um líder, uma liderança comprometida com Jesus, e ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, olha lá. E disse, irmãos, verso 16, Atos 1, 16, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu, falando a respeito de Judas, desde antigamente. Ele era contado entre nós, diz o versículo 7, e teve parte nesse ministério. Aí vai um parênteses, viu, Mariana? Quando Jesus chama os 12, entre os 12, ele chamou Judas. Quando ele disse receber do Espírito Santo, entre os 12 estava Judas. Quando testemunharam a ressurreição, então você pensa assim, eu fui chamado por Deus, eu sou servo de Deus. Judas foi chamado por Jesus, andou com Jesus, mas serviu a Deus ou serviu aos seus próprios interesses? Muitas vezes você fala, mas parece que esse pastor está abusando de mim, parece que esse líder está ultrapassando os limites de uma liderança, mas ele é usado por Deus, e daí você não contesta. Mas ele é a voz de Deus, e daí você não contesta. Judas era chamado por Deus, chamado por Cristo, andou com Cristo, Mário. Mas era alguém que não é para ser imitado. Mas continuando o texto aqui. Pedro falou, esse cara já não está mais com a gente, e o que nós temos que fazer agora? Verso 21, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanham, Pedro falou isso, todo o tempo que o Senhor andou entre nós, começando no batismo de João até hoje, nós precisamos chamar alguém para ocupar o lugar do Judas. Então propuseram 2, era uma assembleia, né? José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, orando, hein? Orando. Tu, Senhor, que conhece o coração de todo, revela-nos quais desses 2 tem escolhido. Já puseram para... Lembra, quem foi escolhido a fora de tempo, você sabe quem foi, né? Quem foi, Mário? Quem foi o apóstolo escolhido por Jesus? Paulo. O negócio estava girando para Jesus chamar Paulo. Mas e a precipitação?
E essa gente ansiosa? Não, está faltando um. É nós por nós mesmo, é nós para nós, é nós que resolve. Ó, nós resolve. E resolveram. Falaram, oi, cara, tem 2 aqui para vocês escolherem. E sabe o que fizeram? Então, oraram, né? Parecia uma coisa linda, estavam lá em oração. E verso 26, sabe o que essa gente fez? Lançaram em sortes, vindo-lhes a sorte a cair sobre Matias. Olha que absurdo! Eles lançaram dado lá. Tiraram no palitinho, Mariana. Tiraram no empapar. Peraí, vamos ver. Pau, como é pedra, tesoura, como é que é o negócio? Sei lá. Vamos resolver já. Então, veja, gente de Deus metendo o pé pelas mãos. Gente de Deus fazendo besteira. Gente de Deus dando de passar o carro na frente dos bois. Gente de Deus que não esperou o que Deus ia fazer. E quantas vezes nós somos absorvidos, sugados por esse ativismo religioso. Nós temos que fazer alguma coisa. O que eu vou mandar para o escritório central? Como que eu vou alegrar o secretário? Como que eu vou alegrar o fundador da bagaça? Como eu tenho que fazer alguma coisa? Eles estão fazendo isso, eu vou fazer também. Eles estão marchando para Jesus, eu vou lá. Caiu até o óculos. Eu vou marchar também. Eles estão fazendo sala de apoio psicológico, eu vou fazer também. Eles estão fazendo dentista, um consultório dentário na igreja, eu não sou nem dentista, mas arrancar dente eu consigo. O sujeito inventa de fazer umas coisas que não é para ele fazer, que Deus não mandou ele fazer, que Deus não mandou você fazer isso. É um ativismo, é uma doença, é uma necessidade de agradar pessoas, dar satisfação para as pessoas. O que vão pensar de mim? Você está escravo do que vão pensar de mim ainda? Bom, enfim, fizeram a besteira lá, separaram e ordenaram o grande apóstolo Matias. Você sabe no que deu, né? Não dei nada. Não dei nada. Porque não era de Deus. Daí, uma outra hora lá, a igreja sendo perseguida, um filósofo diz, olha, não persegue essa gente, porque se for de Deus vai prosperar, se não for de Deus vai acabar. E tem tanta coisa que não é de Deus e prospera. Não é porque um filósofo falou aquilo, parecia o conselho dos conselhos, a sabedoria, o suprassumo do saber, que é bíblico, ou mesmo que está na Bíblia, que é vontade de Deus. Não era vontade de Deus essa gente meter pé pela mão, escolher Matias. Não era o tempo. Paulo vem dizer depois, no tempo certo Jesus me chamou. Ele foi escolhido por Jesus para ser o apóstolo, junto com essa gente. Essa gente era apóstolo dos judeus e Paulo foi ser apóstolo dos gentios, do não judeu, do não religioso. Enfim, daí acontece o dia de Pentecostes. As pessoas são cheias do Espírito e assim nasce a igreja. Agora nasceu a igreja, né? Está tudo certo, ainda em Atos. E acontece cada coisa linda. 3.000 pessoas são batizadas. Um mover, né? Um mover de Deus. Mas aí entra outra coisa que eu falo. A obra de Deus sempre começa com um mover. Um mover. Deus começa a agir, um avivamento acontece ali. Esse avivamento aconteceu no país de Gales, esse avivamento aconteceu na rua Azusa, esse avivamento já aconteceu em Londres, acontece nas ilhas de Papua Nova Guiné, acontece em países do continente africano. Um avivamento já aconteceu na Argentina, uma coisa, um mover de Deus. Aqui no Brasil, o início dos movimentos chamado Comunidade Evangélica, era uma presença de Deus que tinha medo de abrir o olho, por causa daquela glória presente. Então, a obra de Deus começa com esse mover. Mas quando começa o mover, já entra os Pedrão velho de guerra, entra o homem. Vamos fazer desse mover, vamos começar a organizar isso, Pedro? Então, o mover de Deus,
vira um movimento. Já não é mais um mover, agora é um movimento organizado por homem, agora tem dono da bagaça, agora tem vaquinha para sustentar líder, agora começa umas ordens, eita, que não são nem... Será que eu consigo pegar meu... Peguei. Não são nem de Jesus, nem de nada. É a invenção da cabeça das pessoas. Começa ali. Aquele que era mover começa a virar o quê? Mover vira movimento. Organizado por homens. Já esse movimento, presta atenção nisso, mais um M, vira monumento. A nossa grande denominação, começou com o mover de Deus. Virou um movimento organizado, agora é um monumento. A nossa grande denominação, o nosso grande grupo, aquilo vai virando uma estátua, vai virando o quê? Como chama? Não é estátua que fala dentro da arte, da obra de arte, não é escultura, não é estátua, é escultura. Aquele movimento, que era um mover, virou movimento, agora vai virando um monumento. Ai, que coisa linda o nosso monumento. Ai, vamos polir o nosso monumento, e abraça o monumento, e é seduzido pelo monumento. Tem cada monumento bonito. Entre eles, eu só vou citar um. Taj Mahal, lá na Índia, o grande rei lá fez em homenagem à sua esposa que havia morrido, fez os monumentos que dizem sobre grandiosidade, mas são grandes só em tamanho, grandes em importância turística, mas não tem mais nada ali, é só eu falei de mover, falei de movimento, que se torna monumento, o monumento se torna o quê? Taj Mahal, um mausoléu, mais um M, ó. Mover, movimento, monumento, mausoléu. Um túmulo daquilo que foi. Agora é só um túmulo do grande mover de Deus. E tem coisa que você fala, eu vou fazer isso porque está na Bíblia. Na verdade, você está lustrando, limpando o túmulo e achando que isso é a obra de Deus. Como viviam os convertidos? Olha, versículo 42 de Atos 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor, muitos prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, e distribuía. E verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa, diariamente partiam pão de casa a casa, tomavam suas refeições com alegria, um ia almoçar na casa do outro, e singeleza de coração. E isso diz que louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Que quadro maravilhoso, não é? Mas, em primeiro lugar, tem gente que pega o texto aqui, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, é claro. Presta atenção aqui. Vem cá. Vem aqui. Não dá para fazer zoom. Vem aqui. Não faz não, senão já perde. Eles vendiam suas propriedades e bens e davam lá para os pastores da época, igual você faz hoje, porque eles acreditavam que Jesus fosse voltar a qualquer momento. Eles viviam, então, nessa sociedade de consumo, mas não era mais de produção, não era mais de conseguir coisas, era só desfazer e levar dinheiro. Imagina, eu tenho minha casa, eu vendo e levo o dinheiro lá para o pai apóstolo. Papai, tá aqui. Daí o outro, só que o dinheiro da minha casa vai acabando, ninguém produz nada, só vai consumindo aqui. O cara vai viajar para Israel, vai comer aquele bife, aquele churrasco com pó de ouro, ele vai lá, vai no programa de televisão, acaba o dinheiro que eu tinha, daí o outro vende também. E põe lá, agora todo mundo tem dinheiro, e vai acabando o dinheiro. E o outro põe, Jesus não voltou, e essa sociedade de consumo viveu uma sociedade de miséria. Se você for ler o Novo Testamento, toda uma aula aqui rapidinho, você chega em Paulo lá aos Coríntios dizendo, irmãos, nós precisamos levantar uma oferta aqui, uma ajuda para os irmãos da igreja lá de Jerusalém. Eles estão passando um perrengue, eles estão passando fome,
Porque tu quis enfiar no pé dos apóstolos. E ó, não veio prosperidade, só veio para aquela gente que recebeu dinheiro por um tempo. Não veio nada. Por quê? Porque eles tinham uma compreensão errada que Jesus iria voltar a qualquer momento. E Jesus não voltou. E eles ficaram no perrengue. Então, é doutrina você vender. Você aí que está, o pastorzão está falando para você vender sua casa, você dá o dinheiro, a sua herança para ele lá, para ele continuar mantendo a rede dele. Não. Faz o seguinte, não fica só no que eu estou falando. Procura algum outro pastor sério, sabe? Esses pastores de igrejinha pequena, de bairro, esses pastores que não querem enriquecer, porque está cheio de homem de Deus por aí, hein? De verdade, sem nenhuma ironia, sem nenhuma brincadeira e com todo o temor de Deus. Existe tanta obra de Deus séria por aí, procura ele, não para dar o dinheiro para ele, não, mas perguntar, pastor, o líder lá que usa a abotoadora de ouro, tem que marcar gabinete com ele com 5 meses de antecedência, o líder lá que faz tudo ao seu bel prazer, ele é o dono, ele é o personalista, o dono daquela empresa que chama igreja. Ele disse para eu vender minha casa, meu sitinho, minha chácara e levar o dinheiro para ele. Isso é bíblico. Vai falar com um pastor sério, vai falar com aqueles pastores, eu repito, de bairros, de pequenas igrejas que estão lá labutando todo dia. Você vai ver o que esse pastor, que precisaria da sua oferta, vai dizer para você, não, irmão, isso não é de Deus, não é assim que faz, não é assim que Deus quer de você, Deus não quer isso de você. Não é porque está escrito na Bíblia, você entende? Você vai ficar com esse gato no colo. Ah, que gato bonito. Deus não mandou você ficar com esse gato no colo. Isso daí é coisa de engano. Isso daí é coisa de gente que quer fazer sua cabeça. Para com isso. Para com isso. Tem um mano que é do nosso meio aqui. Eu considero do Caminho da Graça Rio Claro. Ele ia numa igreja que fazia uma campanha, tinha que levar dinheiro. Tinha que jogar tudo lá na mão daqueles caras, não vou nem entrar em detalhe. Mas ele vendia as roupas dele, as roupas boas dele, no brechó, ia de bermuda, chinelo, ia igual esses que, infelizmente, escravos da droga, vendem as coisas que tem, o tênis que tem, o sapato que tem, para comprar porcaria na biqueira. Esse irmão vendia tudo que tinha e ia de bicicleta para a igreja, porque dava tudo na igreja. Sabe o que ele fala? Uma grande besteira. Uma grande besteira. Então toma cuidado de não ser enganado, porque alguém vai pegar um texto bíblico e falar, eles vendiam tudo que tinha. Isso não perdurou. Outra coisa, hein, que agora você vai ficar de boca aberta. Todos que creram estavam juntos, tinha tudo em comum. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de... Era tão bonito, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Está aí a igreja, o retalho da igreja, fiel. Ai, Deus, agora você vai, vou dar um nó na sua cabeça. Não foi isso que Jesus mandou. Jesus não mandou isso. Você lembra lá da Torre de Babel? Deus falou assim, ó, vocês vão ser fecundos, multiplicar a terra, se espalhar pela terra. Os caras lá, vamos construir uma torre para chegar mais perto de Deus. E você viu a confusão que deu. Você acha que essa obra aqui não deu confusão? Deus não falou para eles ficarem em Jerusalém. Era para ficar em Jerusalém até serem cheios do poder. Quando fosse cheio do poder, que Jesus falou, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus disse, ide por todo mundo, ensinando as pessoas, ide, vá pregando, batizando-os em nome, ide. A igreja sempre foi essa coisa para se espalhar, não foi para reunir. A igreja nunca foi para reunir. Ah, mas aí está escrito que eles louvavam a Deus diariamente. Isso, está escrito. Quanto tempo durou? Eu te pergunto isso. Quanto tempo durou isso? Quando Deus viu que essa gente não obedecia, não saía dessa... Agora, nós temos mais de 3 mil, fazendo continha, mandando cartinha para os outros. Agora nós crescemos. Jesus permitiu uma perseguição que lhes custou até a vida de alguns, para que eles se espalhassem, para tudo quanto é canto, levando o evangelho. Então não é porque está na Bíblia,
porque é bonitinho, porque deu certo em uma época, que é para você fazer, meu irmão. Você entende isso? Hoje eu sei que está sendo uma escola bíblica, eu estou tendo uma fala disruptiva em você. Sabe o que é isso? Estou quebrando alguma coisa dentro de você, pelo menos o pouco. Se eu não estou quebrando nada, estou quebrando um pouco de consideração que você tinha comigo. Esse cara é um herege. Não sou não. Está escrito isso na Bíblia, você sabe disso. Pega a Torre de Babel e essa igreja juntada. Pega isso. Deus não queria que eles se juntassem em Torre de Babel. Eles queriam falar, chamava zigurate aquela torre. Queriam construir uma torre até Deus. E Deus não queria que eles ficassem juntados, se lambendo em Jerusalém. Ai, que bonitinho, um vai comer na casa do outro, um na casa do outro. Todo mundo achava lindo, mas não era isso que Jesus tinha. Talvez todo mundo ache lindo esse barracão que você frequenta, todo mundo ache lindo o louvor, as luzes de LED, todo mundo ache lindo o coach no púlpito falando de como vencer a vida, todo mundo acha lindo os encontros que vocês fazem, mas Deus acha lindo. Por que você acha que tem tanta divisão nas igrejas? O cara começa lá a crescer, dali a pouco o outro cresce mais os olhos, vai lá e arrebenta a igreja do outro. Por quê? Porque Deus quer que espalhe mesmo. Deus quer que espalhe mesmo. Deus quer que o negócio se pulverize. Deus não está interessado em multidão. Deus está interessado no teu coração cheio do Espírito. Você está entendendo isso? Se alguma coisa fez sentido para você, eu cumpri o meu papel nessa hora aqui, profético mesmo. Se alguma coisa te vai fazer pensar, eu cumpri o meu papel. Se você não entendeu alguma coisa e quer conversar civilizadamente comigo, porque tem uns caras que são uns cavalos, né? Não dá coice só em você. Isso daí eu nem converso. Eu dou uma sonora ignorada. Mas se você é daqueles que quer se edificar com a palavra, ou não concordou comigo, quer me corrigir em amor, é só falar comigo no meu WhatsApp, aparece aí todo o tempo. Se você for grosso, cavalo, estúpido, você vai ser em outro lugar. Mas se que aqui eu sei também me defender. Mas se você quiser conversar agora, se alguma coisa te gerou dúvida, vai falar com o seu pastor também. Cuidado, hein? Cuidado. Talvez você pegue um cara de Deus, tem muita gente de Deus, ou talvez você pegue um daqueles reizinhos ignorantes que manda te decapitar. Te dá um gelo, meu querido. Você nunca mais tem cargo nenhum na igreja. Mas pensa no que eu falei para você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Espírito de luz, o Espírito que ilumina o entendimento, abra o entendimento dos teus filhos e que eles compreendam que a obra de Deus não é manipulação humana, nem de palavra, nem de compreensão errada, mas que a obra de Deus, só Jesus, que é a chave de toda interpretação de Bíblia, é que pode nos trazer. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a vida? Ainda é cedo, não são nem 10 horas, a nossa proposta. Quero que você tenha um domingo abençoado, um bom almoço em família. A mesa da família é sagrada. Essa mesa é sagrada, viu? A mesa que você compõe lá com a sua família de formatação diferente, já não é mais aquela família tradicional da religião, mas é uma família. Se reúna, talvez a sua melhor família sejam os seus amigos. Talvez você tenha mais amigos fora do seu sangue mesmo. Mas se reúna e saiba que isso é sagrado. Que você tem um domingo, então, desse jeito, abençoado, e uma semana cheia de crescimento e de conhecimento daquele que só Deus pode fazer. Vamos para a vida, então. Obrigado, Mari, pela tua presença. Por favor, eu pedi para você. Eu vou desligar, pode deixar que eu desligue. Sobrou um cafezinho, nós vamos tomar, sobrou muito café, vamos tomar alguma, mas não vou tomar tudo, não. E vamos para casa, vamos para a vida. Tchau, tchau, gente.